Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Continuando, né, tirando as dúvidas aí dos patrão e também dos funcionários, né, sobre aí dos direitos do trabalhador e dos empresários, né. Hoje, doutor, nós vamos falar sobre contratação. Eu percebo, eu me deparei, me veio essa pergunta, aí me disseram assim, quando você tiver a oportunidade, faça essa pergunta para o doutor. Eu falei, vamos lá então. A pessoa tem uma empresa, não vou citar nome aí, que ela procura contratar 3 meses. Não registra, porque diz que está em prazo de experiência. Aí dá os 3 meses, é demitido o funcionário, né? E como não registrou nada, não tem toda aquela taxa. Isso daí é permitido? Como que está funcionando o mercado hoje, doutor? É uma pergunta aí de um telespectador. Olá, boa tarde. A CLT, ela prevê no seu artigo 29 que, realizada a contratação, o empresário ou empregador tem 48 horas para assinar a carteira desse trabalhador. Assinar e colocar todas as características do contrato na carteira de trabalho. Espera aí, né? Não, já cortando, mas esse funcionário disse que ele estava em tempo de experiência. Veja bem, existe o contrato de experiência verdadeiramente. O contrato de experiência, ele não exime o empregador de registrar este contrato de trabalho por prazo determinado de experiência na carteira do trabalhador. Todo o trabalho assalariado de empregado, a partir do momento que ele ingressa na empresa para prestar o serviço como empregado, ele tem que ter todas as características do contrato registrado na CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Mas e aí, se o patrão, né, quem está nos assistindo, você aí que fez essa pergunta, né, inclusive hoje ele já foi até demitido porque deu os 3 meses, né? Mas e se o patrão diz assim, não, você está em experiência, eu não vou te registrar, eu vou te registrar só depois dos 3 meses, e aí? O empresário está trabalhando de forma irregular. Ele não pode fazer isso. Isso é uma afronta ao empregado e ele tem punições, inclusive no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho, que pode autuá-lo e multá-lo por cada empregado sem registro. O doutor já se deparou com muitas situações assim? Porque tem muitos funcionários que acham que existe esse tempo de 3 meses de experiência. Infelizmente, a gente se depara assim. Apesar de nós estarmos no centro do estado mais rico do Brasil, que é o estado de São Paulo, ocorrem diversas situações nestes moldes que você está me perguntando. Vários empregados, várias empresas trabalham dessa maneira. É irregular. As delegacias de trabalho, elas fazem a fiscalização, e encontrando irregularidades, elas atuam, mas eles também têm escassez de funcionários para verificar todos os estabelecimentos que assim operam. Mas, se autuados, as multas são pesadas. E, por exemplo, assim, essa pessoa que me perguntou, já foi demitida, ela pode estar entrando com advogado? O que ela vai ter aí de benefício? Ela pode sim, além de a empresa pagar indenizações para este empregado que atuou sem registro, além dela pagar indenizações para esse empregado, ele pode reconhecer esse período como tempo de serviço para futura aposentadoria dele. Então, sim, empregados que estiveram numa situação dessa, procurem o advogado trabalhista e ajuizem uma ação. A lei tem que ser cumprida, e por todos.
Nossa, eu falo assim que cada vez que eu venho, né, aqui eu estou aprendendo coisas novas, porque eu também sempre achei que poderia, né? Eu falei, a firma vai ganhando, porque 3 meses não registra, aí ajusta outras pessoas, 3 meses acaba não registrando. Mas você aí que está nos assistindo, ó, presta atenção, se você não foi... E quanto tempo ele tem para recorrer, quem está nos assistindo aí, que aconteceu isso, saiu da empresa, quanto tempo ele tem para recorrer a esses direitos? Ele tem para exercer seu direito de ação 2 anos. A partir da dispensa, ele tem 2 anos. Doutor, enquanto o doutor estava falando, né, a pessoa sem registro, nós sabemos que se ela ficar doente, ela não tem o direito aí de nada, né? E aí, a pessoa está trabalhando numa empresa que cai da escada, né? Precisa ficar em casa, não está registrado. Como que fica a situação? Tem como rever isso? Olha, isso é uma situação que ocorre, é gravíssima, e o empregado que está trabalhando sofre um acidente, mesmo que o acidente não esteja relacionado com o trabalho, mas que sofre um acidente sem registro em carteira, eu diria que ele está num inferno na Terra. Por quê? Porque ele não vai ter a assistência da Previdência Social. Mas não dá para a empresa registrar ele naquele momento? Não é assim? Não, isso é fraude. O INSS não aceita. É fraude. O INSS não aceita um registro tardio desse, depois que aconteceu um acidente. Não, isso é fraude. Não pode acontecer. Por exemplo, um caso pior. Um empregado trabalhando sem registro vai trabalhar naquele dia e esse empregado deixa os filhos menores na casa e ele acaba sofrendo um acidente e vem a óbito. Essas crianças, Solange, não vão ter direito à pensão por morte do pai. Por que não vão ter direito? Porque não tinha registro em carteira, esse contrato. O INSS não sabia desse contrato. É um contrato irregular. E aí, além do empregado ir a óbito, além da família ficar desamparada, sem o pai que leva o sustento, não vão ter o direito básico à pensão por morte. Isso é gravíssimo. Isso não poderia ocorrer, mas infelizmente ocorre. E ocorrendo, essa família, esse empregado que está doente, machucado, ou essa família que perdeu o arrimo de família, né? Ela tem que procurar um advogado trabalhista e eles vão conseguir, como herdeiros legítimos, eles vão conseguir mover uma ação contra este empregador que trabalhou de forma irregular, eu diria até de má fé. Eles vão conseguir a caracterização daquele contrato, a declaração de existência daquele contrato, conseguirão averbar esses documentos no INSS e, num futuro, conseguirão a pensão por morte, inclusive os atrasados. Mas até aí leva tempo. Enquanto o doutor estava falando, eu estava aqui pensando, né? Por isso que temos que fazer as coisas corretas, né? Sei, está todo mundo desesperado, querendo emprego, mas tudo aquilo que você faz no desespero depois tem consequência, né? Por isso que precisa, estou até fugindo um pouquinho do tema, estou até falando em relação aí à vacina que está aí do Covid, né? Se todo mundo também tomasse na sua época certa, só tomasse quem é para tomar, também as vacinas iam aumentar, né? Então, em tudo brasileiro quer dar um jeitinho, não é verdade? Então, achei, assim, muito importante essa dica que o doutor está dando hoje. Tome cuidado, está trabalhando sem registro, tem consequência. Está trabalhando sem registro, vou usar vulgarmente falando, sai fora. Não é uma boa. Você recebe aquele salário por mês, né? Porque ninguém vai trabalhar sem receber salário. Pode até ocorrer 1 mês, 2 meses, mas por muito tempo ninguém consegue. Mas sem registro é complicado porque, no caso de um sinistro, a pessoa
ela fica totalmente desamparada. E não só a pessoa, né? A família inteira fica desamparada. Então, na realidade, com 48 horas numa empresa, ele já pode ser registrado. Ele deve ser registrado. Não é a empresa tem opção de registrar, não. Ele tem que registrar, justamente por causa desses perigos, desses direitos que o empregado tem. O empregado está doando parte da sua vida para ser empregador. Ele sai de casa, deixa seus filhos, sua mulher, para vender a força de trabalho dele para esse empregador. Então, nada mais justo que ele esteja protegido e ancorado na legislação trabalhista. Todos os direitos dele têm que ser respeitados. Têm que ser respeitados. E os empresários que trabalham de boa fé, que são a grande maioria nesse Brasil, eles trabalham regularmente, eles são assessorados por advogados trabalhistas que orientam, tem um RH competente. Os que trabalham sem registro são exceção e estão trabalhando de maneira irregular e a justiça está atenta a isso. Então fica a dica aí para você, doutor. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu falo assim que são pequenos esclarecimentos que faz muita diferença na nossa vida. Presta atenção, né? Acontece um acidente, perde aí o pai da casa, e aí, né? Pode recorrer, mas que nem o doutor disse, né? O problema é agora. O problema é imediato. Um arrimo de família doente dentro da casa, além dele não levar o sustento, e se ele estiver sem registro, ele vai ser um peso. Por quê? Porque a família vai ter que cuidar dele, comprar remédio, dar a sobrevivência para ele. Ele acaba sendo um peso. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.